Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu aproximar-se dele. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tendo terminado o tempo do Natal, com a festa do batismo do Senhor, que ocorreu no dia de semana, nós entramos no tempo comum. E nesse tempo comum, nós refletimos sobre a vida pública de Jesus. Após o batismo, Jesus inicia a sua vida pública, isto é, os seus ensinamentos, os seus milagres, os sinais que ele tem realizado, não é? Nesse tempo, após o seu batismo. Isso nos faz também lembrar que nós iniciamos a nossa vida missionária exatamente após o batismo, porque todo batizado, ele é um missionário, porque ele deve dar testemunho do Evangelho, testemunho de Jesus, sendo um sinal, portanto, da presença de Cristo no mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, diz Jesus. Ora, se o sal perder a capacidade de dar o sabor, de salgar, com o que há de se salgar? Não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Se vocês não forem o brilho, o reflexo da luz de Jesus, também não faz sentido a luz. Não é para ficar escondida, mas é para iluminar, é para brilhar entre as trevas. Por isso toda a nossa caminhada, desde a preparação, tempo do Advento, Natal, foi-nos muito forte o tema da luz. Portanto, essa luz que brilhou, não é, entre as trevas, dissipando as trevas do erro, as trevas do pecado, as trevas de toda a maldade. Por isso não somos mais filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Olha aí. Por isso São Paulo nos diz assim, que já é hora de despertarmos do nosso sono. Não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Portanto, nós já é hora de despertar, não é? Vivendo em tudo o ensinamento de Jesus. Então, por isso, poderíamos dizer que a nossa vocação primeira é exatamente esta, é buscar a santidade.
Por isso que na segunda leitura São Paulo fala, não é, da santidade, todos os que foram santificados pela palavra, pela pregação do apóstolo. Portanto, santo significa separados, não separados entre nós, mas separados para Deus. Por isso, ser santo significa isso, separado, isto é, separado do mundo, separado do pecado, das trevas, do erro, mas ser filhos da luz. Então isso é ser santo. E não é somente honra de São Pedro, São Paulo da Cruz, mas todos nós somos chamados, não é, a viver esta santidade que teve origem exatamente no dia do nosso batismo. Então, por isso, hoje a liturgia também nos traz um pouco desta questão vocacional. Deus que escolhe, Deus que prepara e envia. Esse é o processo. E o vocacionado deve dar a resposta aos desafios, ao chamado que Deus faz, não é? Então Deus chama e Deus envia, não é? Então Isaías, a primeira leitura de hoje, nos fala, não é, deste servo, é o segundo canto do servo, o servo sofredor. Na verdade, quando se fala do servo, esse servo não tem um nome propriamente dito, é um personagem fictício. Mas os teólogos, não é, procuram identificar na pessoa deste servo a pessoa do próprio Jesus. Não é? O servo sofredor é o Jesus que é o servo, aquele que fez a vontade de Deus, aquele que buscou realizar o plano de Deus através da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Então ele é o servo, é como o cordeiro manso levado ao matadouro. Ele não abriu a boca, mesmo diante dos desaforos, diante das ofensas, ele não abriu a boca. Portanto, ele é o servo. Então, o servo de que nos fala hoje é exatamente Jesus, é a pessoa de Jesus. Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. Então, desde antes do seu nascimento, como o profeta Jeremias, Deus o chamou para ser profeta. E assim também Jesus, para ser o seu servo. E qual é a missão do servo? É exatamente recuperar Jacó. Significa recuperar Israel, recuperar o reino dos eleitos, o povo de Israel, recuperar Jacó para ele e fazer de Israel um povo unido a ele. E nisso consiste a glória do Senhor. Mas não basta ser apenas servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes que foram exilados na Babilônia, mas é muito mais do que isso. Eu farei de ti luz das nações. Então Jesus, além de servo para recuperar a tribo de Israel, também é chamado a ser luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Olhem, então o profeta Jesus, o servo sofredor, não é? É chamado para recuperar e também para ser luz. Eis, portanto, a nossa missão, enquanto batizado que somos: recuperar a comunidade, recuperar o irmão,
que transviou da sua fé, que se afastou de Jesus, que se afastou da comunidade, é preciso recuperar. E essa recuperação é a glória de Deus, é a minha glória, é a nossa missão. E depois ser luz, luz das nações. Então ser luz. E a segunda leitura nos traz também, hoje, o início da carta de São Paulo aos Coríntios. Não é? Esta apresentação de Paulo, eu, Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então o que Paulo fala? Ele fala aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos. Olha aí, chamados a ser santos, é a nossa vocação, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos nós chamados à santidade. E esse processo de santidade teve início exatamente no dia do nosso batismo, não é? Chamados a ser santos. E, portanto, missionários, não é? Na vivência da nossa vocação. E depois, o Evangelho de São João nos fala, não é? João, aqui se trata evidentemente de João Batista. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é no plural, os pecados. Às vezes nós dizemos isso, não é? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não, aqui está no singular. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque existe apenas um pecado. Hoje nós falamos do pecado da injustiça, pecado contra a natureza, pecado contra o irmão, pecado contra isso e contra aquilo. Mas tudo isso é consequência de um único pecado, que é o afastamento de Deus, o afastamento de Jesus. E quando nós nos afastamos de Jesus, então esse afastamento gera todos os outros pecados. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o pecado que gera os outros pecados na nossa vida e na vida da comunidade do mundo. É o afastamento de Deus. Por isso é tempo de voltarmos para Deus. É o que João Batista anunciou durante todo o período, não é, do advento para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então, a conversão. Aplanai as vossas veredas, isto é, aplanai os vossos caminhos, rebaixai os montes, tirai as asperezas do caminho da nossa vida, para que realmente nós possamos ser verdadeiramente missionários e evangelizados, e por sua vez evangelizador, porque aquele que evangeliza, na verdade, também ele é evangelizado. Então, João aponta Jesus que se aproxima dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Dele que eu disse, diz João, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Mas eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então, um batismo de conversão. Eu, João, dou testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Olha aí. O Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre Jesus. E é dele que o Pai dá testemunho: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus o meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Ora, será que nós escutamos o que Jesus tem a nos dizer? Em cada celebração, em cada leitura orante da palavra que nós realizamos, se é que realizamos, não é? Mas seria muito bom que realizássemos a leitura da palavra de Deus, escutando atentamente aquilo que tem a nos dizer. Escutai o que ele diz. Então é o Pai dando o testemunho de Jesus, assim como João. Também eu não conhecia, diz João, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele a quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dei testemunho: este é o Filho de Deus. Olha aí que belo testemunho de João, não é? Então ele testemunha 3 vezes Jesus. Primeiro como cordeiro, o cordeiro de Deus, como aquele cordeiro lá do Egito, não é? Antes da Páscoa, que foi imolado e cujo sangue foi um sinal de salvação, de libertação para o povo de Israel. As crianças, as casas eram ungidas com o sangue do cordeiro. Então Jesus é este cordeiro que tirou o pecado do mundo, que nos libertou, que nos devolveu a dignidade de filhos e filhas de Deus. E depois João ainda disse, não é, de Jesus, dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Este homem que passou à minha frente se chama Jesus de Nazaré, porque ele existia antes de mim e eu não conhecia. E por isso a humildade de João: eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. E ainda disse: é necessário que ele cresça e que eu desapareça. Olha aí que coisa bonita. Quantas vezes nós queremos aparecer, queremos ser mais importante do que os outros, até porque João tinha razão para isso, porque ele foi confundido como sendo o profeta Elias, ele foi confundido como se ele mesmo fosse o próprio Messias. Não, nada disso. Eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que grita no deserto. Assim deve ser a nossa vida também. Considerar, como diz São Paulo, os outros superior a nós mesmos. Será que somos capazes disso? O que significa isso? Considerar os outros superior a nós significa humildade. E às vezes nós queremos nós queremos ser superior aos outros. Queremos passar por cima de tudo e de todos. Não é? Aqui o que impera é a minha palavra, é a minha voz. É como se alguém dissesse: aqui manda quem pode,
obedeça quem tem juízo. Não, não é isso. Nós devemos viver a comunhão, a sinodalidade, a fraternidade. Então, João Batista é um grande testemunho para nós desta humildade, não é? É necessário que ele cresça e que eu desapareça. E depois ele reconhece Jesus também como o ungido, o Messias, significa o ungido, aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. E é o batismo que nós recebemos. O batismo de João era um batismo, portanto, de conversão, de preparação, de predispor, não é, os desejosos de seguir Jesus. Então ele era batizado com a água, para depois ser batizado no Espírito Santo, não é? Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Então esse é o testemunho que nós precisamos dar também da nossa fé. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem eu pus o meu bem-querer. Então que de fato nós sejamos fortalecidos na fé, para que possamos sempre dar, na humildade, na simplicidade, o que de melhor pudermos dar à igreja, a Jesus, para que o seu reino, não o nosso reino, o reino dele, seja visibilizado pelo mundo, não o nosso reino. Porque a verdadeira igreja, ela não prega a si mesma, mas ela prega o reino de Deus. Ela prega Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E disso nós devemos ser testemunhos. Como foi João Batista, como foi Paulo, apóstolo, não é? Enviados para ser testemunhos. Por isso a palavra apóstolo é exatamente isso, enviados, né? Ao apostolado, à missão, não para nos aparecer, mas é para fazer aparecer Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.